Ei, meus anjos de luz, como vocês estão? Eu tô bem, eu vim aqui para desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais do universo. Todos os papais, muita saúde, muita paz, muita alegria, muita união, muitas bênçãos, muita luz no coração de vocês, tá bom? Eu vim aqui contar uma historinha bacana para vocês hoje, pra gente refletir junto. A história chama Desafio. Eu vou ler, tá, gente? Porque eu não sei de cor. Eu ouvi uma antiga parábola e deve ser muito antiga, porque naqueles dias Deus costumava viver na terra. Um dia, um velho camponês foi fazer uma visita a Deus e lhe disse: Olhe, você deve ser Deus e deve ter criado o mundo. Mas há uma coisa que eu tenho que lhe dizer: você não é um camponês. Você não sabe tudo que há para saber sobre agricultura. Você tem algo para aprender. Deus então lhe respondeu: qual o seu conselho? O agricultor disse: dê-me um ano e deixe-me fazer as coisas do jeito que eu quero. E vamos ver o que acontece. Eu acredito que a pobreza não mais existirá. Deus aceitou a proposta do camponês e lhe deixou no comando por um ano. O camponês, em seu poder, controlava o mundo como achava melhor. Sem tempestade, sem ventos, sem perigos para as plantações, tudo estava indo bem e ele estava muito feliz. O tempo estava funcionando de acordo com a sua vontade. Estava tudo matematicamente perfeito. O camponês notou que o trigo cresceu muito, mas muito mais do que o esperado. Mas então ocorreu um problema. Então foi até Deus e disse: Nós conseguimos muitos grãos e mesmo se ficássemos um ano sem trabalhar, ainda teríamos comida o suficiente. No entanto, quando fomos recolher os grãos, eles estavam vazios. O que aconteceu? Onde foi que eu errei, Senhor? Deus então respondeu: Como você cuidou para que tudo saísse perfeito, não houve desafio, nem conflito. E assim o trigo tornou-se impotente. Desafios são necessários em todas as áreas da vida. Tempestade, trovões, relâmpagos são necessários, porque eles agitam a alma dentro do trigo. A noite é tão necessária quanto o dia. Os dias de tristeza são tão essenciais como os dias de felicidade. Quando uma pessoa compreende a função do equilíbrio, entende que nem sempre tudo tem que acontecer de acordo com a nossa vontade. E as inconstâncias fazem parte do nosso crescimento. Entender que a perfeição não existe traz paz ao nosso coração. E nos ensina que, mesmo em condições imperfeitas, podemos prosperar na vida e seguirmos o caminho correto e acreditarmos sempre em nós mesmos. Eu achei essa história maravilhosa, maravilhosa. Gente, quando eu li, eu estava refletindo que a gente quer tudo do nosso jeitinho, a gente não quer passar por nada, a gente não quer passar qualquer... Uma coisinha acontece, a gente acha que o mundo está acabando. Meu Deus do céu, não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo, não vou conseguir, porque a gente quer que tudo seja flores. Quando esse ensinamento fala uma coisa, vamos pôr um exemplo bem simples. Para uma mãe ter um filho, ela precisa passar por aqueles 9 meses, aquele processo de enjoar, engordar, barriga crescer, mal-estar, náuseas, tudo aquilo. Para a hora que dá os 9 meses, nasce aquele filho perfeito, o milagre da vida. Precisa do processo. O mesmo caso, o casulo, quando vai nascer a borboleta, né? Se alguém for lá, tem uma história que um rapaz foi lá para facilitar a vida dela, quebrou o casulo, ela caiu no chão, nunca mais voou. Por quê? Porque precisava daquele processo de sofrimento. Quando a gente vai numa academia, por exemplo, primeiro a gente destrói o músculo da gente. A gente vai lá, corre, malha e arrebenta e quebra, o corpo todo dói para depois nascer aquele nosso corpo bonito. Então, tudo precisa de um processo na vida da gente. Imagina como seria, sabe, se tudo fosse... A gente não tivesse nenhum desafio, a gente não tivesse nada, nenhuma coisa para enfrentar a gente mesmo, não é? Não seria uma vida até sem graça.
Então, quando ele fala que, no final ali, que ele fala que é bom a gente ter desafio, que a gente precisa desse desafio para que a gente confiar em nós mesmos, é uma coisa que eu sempre falo, se a gente não tem meta, a gente acomoda. Se a gente não tem um caminho a seguir, a gente vai para qualquer lugar. Assim? Então, assim, isso é uma história que eu achei interessante. Tem um filme que eu vi, que eu recomendo para vocês também, que ele chama O Todo-Poderoso. Ele é um filme que acho que foi o Jim Carrey que fez, e ele fala sobre isso. Ele deu poder para ele e ele fez as vontades de todo mundo, e ele fez tudo perfeito. Virou aquele caos, né? Porque não é tudo que a gente tem que ter sabedoria até para pedir as coisas. Porque nem tudo é pra gente. Tem hora que a gente pede as coisas na emoção, mas aquilo não é para nós. Aquilo não vai ser bom pra gente, mas a gente quer na emoção. Eu vou contar uma história aqui. Essa história foi um testemunho de uma mulher na igreja. Então, assim, o marido dela não era da igreja e ela era. E ele tinha um sonho de ter um carro. Ele tinha um sonho de ter um carro. Só que ele era alcoólatra. E ela frequentava a igreja e vivia em lutas constantes, né? Orando, em oração para ele. E ele pedia para Deus um carro. Gente, eu nunca vou esquecer essa história. Tem mais ou menos uns 15 anos que eu ouvi esse testemunho. O homem pediu o carro para Deus. Pedia todo dia em oração, pedia. E ela falava, não, você não pode ter um carro porque você bebe. Ou você tem que largar uma coisa para você ter outra. Ou então dá, né, gente? Quando você beber, não dirija. Mas, tipo assim, ela sabia que seria uma arma na mão dele. Porque ele não tinha controle sobre a bebida. Mas ele queria o carro. E Deus, como é maravilhoso e atende todos os nossos pedidos, ele conseguiu esse carro. Aí ela foi na igreja para testemunhar isso, que mais para frente ele sofreu um acidente e deu perda total no carro. Na verdade, eu não sei o final da história, se ele faleceu ou se ele deu um problema sério, mas eu sei que teve uma tragédia. Por quê? Porque a gente precisa ter sabedoria até para pedir as coisas. E a gente precisa também, gente, passar pelos processos. Por exemplo, queria ter, então liberta de um vício, controla, para poder ter aquele carro, né? Que aí ele... Uma coisa que eu falo também, quando uma mulher, ela quer ser independente, trabalhar fora, ela vai ter que abrir mão um pouquinho da vida de ir lá ensinar para casa, de levar o menino na escola, de acordar, de fazer o almocinho, de fazer o lanchinho da tarde, porque ela vai ter que abrir mão disso, por quê? Porque ela vai estar trabalhando. Não é errado. Da mesma forma que também não é errado ela decidir ser dona de casa e cuidar dos filhinhos dela e deixar a vida de trabalho de lado. Sempre são escolhas. A gente tem que saber escolher. E sempre uma coisa vai ter que ter o processo da outra coisa. A gente sempre, para ter uma coisa, a gente vai ter que abrir mão um pouquinho de outra coisa. Né? Para a gente, por exemplo, passar às vezes a gente quer passar num processo, a gente tem que estar preparado. Não adianta você ir tentar passar num processo despreparado. Tem gente que vai lá tomar um pau e acha que o mundo acabou. Não, mas aí vai ver, não estudou, não fez um curso, não fez nada. Então, para você passar naquele processo, você vai ter que, às vezes, perder um pouquinho de noite de sono. Você vai ter que, às vezes, abrir mão de um final de semana para estudar. Fazer um sacrifício para depois, quando você for, você estar bem preparado e garantir aquele emprego. Porque senão você passa e depois você até perde, porque você não estava preparado. Não é verdade? Então, eu queria deixar isso para vocês. Tudo tem que ter um processo. Essa história é muito linda. Uma hora vocês assistem esse filme que eu falei com vocês, vocês vão ver como que é. Nem tudo tem que ser tudo tão fácil. A gente precisa de desafio na vida. A gente precisa de energia, a gente precisa de ter o equilíbrio, né? Como fala lá, a gente precisa passar pelas leis do pêndulo, do ritmo. A vida é assim. A vida é uma maestria, né, gente? Então, assim... A gente tem que ter sabedoria para tudo. Beijo de luz para vocês, uma ótima semana, tá? Que Deus abençoe a semana de cada um, de cada papai, de cada mamãe. Curtem meu canal, tá? Me sigam e até semana que vem.